Fala galerinha, eu voltei ao seu YouTube através do Lupa Not Soccer, eu sou o Estevão, muito prazer. Se você não conhece o canal, eu tenho que falar aquele roteirinho básico, né? Clica no botão de se inscrever, mas de coração, só se você gostar de Premier League. Não faz nenhum sentido você estar vendo esse vídeo aqui se você não gosta de campeonato inglês ou de futebol mesmo em geral. Você pode assistir Série A, La Liga, Brasileirão, mas querer conhecer o que acontece com os times, não só os mais famosos do campeonato inglês, mas também os outros 14, né? Separando entre Big Six e o resto da galera. E então fica aqui o meu convite para você se inscrever e também para você deixar o like no final do vídeo se você tiver curtido. Eu preciso falar uma coisa antes de abordar o tema desse vídeo, que é o West Ham, e é um agradecimento às sugestões que vocês têm deixado nos nossos comentários e também uma explicação a respeito de uma dessas sugestões, né? Uma sugestão muito legal. Infelizmente eu não anotei, não gravei o nome da pessoa que sugeriu isso, mas era a respeito de edições nesse tipo de vídeo aqui, né? Esse tipo de vídeo, se você está aqui pela primeira vez, é um em que eu falo sobre algum assunto de algum time, alguma observação que a gente fez durante ali 10 a 20 minutos, e é só eu falando para a câmera aqui, sabe? Eu tô achando que vocês estão querendo saber. Então, assim, não é minha prioridade fazer o vídeo ficar legal e te entreter. Não é. Eu já aviso de cara, eu tenho que ser honesto com relação a isso. Mas é uma excelente sugestão. E para colocar, às vezes, algumas imagens, uma escalação, inclusive estava como exemplo na sugestão do nosso grande amigo aí, que eu já agradeci aqui. E a gente vai fazer. A gente só não faz isso ainda porque a gente não tem muito tempo hábil. E aí a gente prefere deixar para fazer quando a gente tiver esse tempo e a gente já tiver assimilado a dinâmica aqui de produção dos conteúdos, do que fazer porco. Mas eu agradeço a sugestão e a gente vai fazer, tá? Brigadão. Fica aqui então também aberto a sessão de comentários para você falar o que você quiser, tanto a respeito do vídeo, quanto também a respeito de uma série que você quer me recomendar. Fala o que você quiser. Se você acompanha as nossas lives, você já sabe que a gente oscila entre o que é doideira e palhaçada e o que é coisa séria. E coisa séria aqui é futebol, beleza? Quando eu vou falar de futebol aqui, eu sou honesto, eu tento retratar as coisas de uma forma em que fique claro o que é meu achismo, minha opinião pessoal e o que são fatos, o que tem acontecido. E é o que eu vou tentar fazer aqui sobre o West Ham. O West Ham é um time que nessa temporada 24-25 começa com expectativa e esperança. As últimas temporadas deixaram o torcedor do West Ham, eu acredito que a grande maioria, com sensações mistas a respeito do trabalho do David Moyes, que oscilava entre bons trabalhos de um time mais associado ao jogo com contra-ataque, né, e com uma defesa mais sólida. Em alguns momentos esse time figurava entre top 6, top 7, parecia que ia brincar de Aston Villa, igual o Villa fez agora, mas em outros momentos os indicadores Estou falando dos indicadores porque eu não quero lembrar de como era assistir jogos do West Ham em algumas temporadas, tipo a passada também. Porque era horrível, assim. E você tinha o West Ham em alguns momentos com uma posição relativamente boa na tabela, mas os indicadores estatísticos era coisa de, meu Deus, esses caras vão rebaixar. E aí isso se refletia no desempenho, né? E a gente via, porque como o canal é para a gente ver todos os jogos de todas as rodadas, você cria uma narrativazinha daquele time e daquele técnico. Eu não quero aqui usar do meu viés pessoal sobre tanto o West Ham quanto o Lopetegui, que vai ser um tema importante desse vídeo também, né? O novo treinador dos Hammers. Eu não quero enviesar você com nada. Eu só vim te contar o que está acontecendo aqui. E quando eu for colocar o meu viés, eu vou avisar. Vamos lá. Então esse time com o David Moyes, que oscilava entre ter bons resultados e ter péssimos desempenhos, chega a conquistar um título europeu inédito na história do West Ham, que é a Conference, e, ao mesmo tempo, fazer exibições dignas da torcida pedir a saída do David Moyes, né? Parte da torcida, claro. Na temporada passada, o West Ham já tinha figurado num grupinho, numa dupla, na verdade, que eu posso chamar de a mais decepcionante do campeonato. Era um saco assistir a jogos desses times, tinha muita expectativa por conta dos torcedores e também por conta da mídia, e esses dois times que eu vou citar, um deles, obviamente, o West Ham, foram desempenhos, assim, só os 3 rebaixados foram argumentavelmente piores do que esses caras, que são West Ham e Manchester United. Esses dois andaram de mãos dadas na temporada passada,
como times que você não sabia como eles estavam, onde eles estavam na tabela. A massacrante maioria dos jogos desses dois times eram jogos de você assistir pensando: caralho, eles estão tomando amasso do vice-lanterna, cara. Como que esse time tá em sexto? Como que esses caras estão em sétimo? Aí passava mais umas rodadas, você falava: meu Deus, eles estão aqui até agora em oitavo, esse time é muito pior do que o fulano que tá em 15º. Isso é verdade a respeito dos dois times que eu citei. Então o West Ham chega num momento em que a saída do Moyes parece uma boa ideia. Talvez seja melhor respirar novos ares, o clube, né? E fica um pouco desgastante também para o David Moyes, que tem um currículo de respeito na Inglaterra. O currículo de respeito não é ganhar Champions League, gente. O currículo de respeito para um técnico ali na Inglaterra, no caso do Moyes, é a bela passagem que ele teve no Everton, isso faz muito tempo. A passagem dele no West Ham, pelo menos, ela deixa, como eu falei aqui, um título europeu para os caras. E aí começa a ficar desgastado, né? Porque é muita crítica. Na temporada passada tomou sacolada de uma galera, foi um monte de goleada para time que nem estava tão bem, goleada para time que estava bem, e aí parecia que tudo tinha um sentido, né? Pô, esses caras vão tomar sacolada mesmo. E aí eles conquistavam pontos suficientes com desempenhos, eu ia falar um palavrão, para ficar numa faixa da tabela que você olha e fala: ah lá, é uma temporada razoável para boa do West Ham. Não é não, era horrível. E agora eles contratam o Julen Lopetegui e criam esse ambiente que eu falei de uma certa esperança e expectativa. O Lopetegui é um cara que ele tem algum imbróglio naquele momento da carreira que é sobre treinar a Espanha e também ter sido apalavrado com o Real Madrid. E eu não vou me estender muito sobre isso, porque foge de Premier League, então eu não quero fingir que sei, tá? Porque eu não lembro direitinho como aconteceu aquilo. Mas já tinha esse imbróglio que acendeu um asterisco ali, uma exclamação em cima da cabeça do Lopetegui, para quem não conhecia ele direito. Dizem que ele fez um ótimo trabalho no Sevilha. Eu não conheço, então não vou falar nesse canal. Você não vai me ver falar sobre coisas que eu não vi, tá? Eu vou falar que alguém disse, às vezes. E dizem, então, que foi um grande trabalho no Sevilha. Só que no Wolverhampton, que é o último trabalho feito pelo Lopetegui, embora ele tenha sido dá para você chamar de excelente trabalho, para gente que acompanhou os jogos daquele time do Wolverhampton, da passagem do Bruno Lage, que deixa os caras em 18º na zona de rebaixamento, chega o Lopetegui, consegue terminar o campeonato em 13º lugar, é meio assim, parece que ele fez a mesma coisa que o Bruno Lage fazia, só que o time rendeu mais com ele. Então fica uma sensação mista de, ok, ele cumpriu, e muito bem, o que ele tinha que fazer, que era tirar os caras do rebaixamento, com um elenco que, pelo amor de Deus, não merecia de jeito nenhum ser tratado como se fosse um time digno de cair. Não era. Ah, o Wolverhampton era horrível, Estevam. Isso não é verdade. Dá uma googlada aí nos nomes que tinha naquele time que você vai lembrar. Não vou ficar citando eles aqui, né? Eu não posso ficar aqui também fazendo um vídeo de 1 hora, mas eu queria. E basicamente o que parece para nós do canal, para o Pente e para mim, é que o Lopetegui conseguiu fazer o que o Bruno Lage não tinha conseguido, que era os caras renderem na segunda metade da passagem do Lage ali, que é onde as coisas começam a dar errado, né? Antes era um bom time que ganhava de 0-0, tá? Mas era um time bom em fazer isso. Depois deixa de ser, a defesa vira uma peneira, o time para de fazer gol, que já não fazia tantos, e o Lopetegui consegue fazer esse time ter resultados, jogando de uma forma parecida com escalações parecidas. Quando passa essa temporada e ele conseguiu esse grande feito, de fato, de 18º para 13º, é grande feito. Mas o desempenho era meio assim, sabe? Tá dando? Da hora. Mas você falar que assim, o time passou a jogar bola, eu tava jogando que futebol. Não foi. Não, isso não é verdade. Então o meu elogio fica ao que ele conseguiu fazer em termos de resultado. E isso é verdade, né? Eu não estou sendo irônico nem sarcástico aqui com relação a isso. Depois de ter conseguido fazer isso, passa os meses aí do entre temporadas, e antes de começar 23-24, o Julen Lopetegui, 4 dias antes do início da temporada, sai do time. E deixa o Wolverhampton. Ele sai. Ele teve uma divergência braba com a diretoria a respeito do planejamento, é isso que dá para falar aqui. E ele deixou os caras. E é isso aí, foi isso. Lembra do imbróglio entre Real Madrid e Espanha? Estranho, né? Tipo, eu não tô falando que é culpa dele, eu não tô falando nada, eu não sei, coisa de bastidores, mas assim, aí eu já fiquei com aquela opinião meio assim do cara, sabe? Tipo, pô, aí é fácil, né?
time do cara era bom, era digno, tanto que ele conseguiu fazer um bom trabalho, mas vazou, velho, do nada, assim, 4 dias antes de começar a temporada. Ele percebeu, 4 dias antes de começar a temporada, ele percebeu que o negócio estava ruim? Antes ele não tinha visto? Enfim, dúvidas aí que a gente fica na cabeça, mas ele fica nesse hiato sem treinar um clube até voltar à Premier League agora para o West Ham. Então ele é o cara que chega com essa missão de novo, tirar resultados positivos de um time que já era ali digno, né, que já estava performando pior do que poderia performar, e esse cara chega como uma esperança de dias melhores para um elenco que tem potencial. Junto com o Lopetegui, e agora eu vou completar o porquê da expectativa e esperança, né, chegam Koeman, 47 milhões de euros. Max Koeman, zagueiro que era do Wolverhampton, que inclusive foi treinado pelo Lopetegui lá, então chega um homem de confiança dele e que é um dos melhores zagueiros do campeonato. Não, eu não tô falando que ele é do nível do Van Dijk, do Rubem Dias, eu não tô falando isso. Mas existe futebol fora do Big Six e esse cara é um ótimo zagueiro. Tanto que, inclusive, é uma das peças que vem jogando bem nesse começo ruim do West Ham nessa temporada. Então, o Koeman chega por uma grana considerável. Crescencio Summerville, principal jogador da Championship passada, ponta bastante capaz, explosivo, driblador e tal. Fulcro, olha os caras. Aaron Wan-Bissaka, que assim, embora no Manchester United talvez dividisse opiniões pelo apoio ofensivo e tal, porque defensivamente não precisa nem falar, esse cara é um monstro. Mas para um time como o West Ham é uma contratação que quando eu vi eu falei, nossa, tudo a ver. Vai ser muito da hora isso. Guido Rodrigues chegou a custo zero, o Wan-Bissaka veio por 17 milhões, Luiz Guilherme do Palmeiras veio por 23 milhões, Todibo veio emprestado e o Soler. Cara, entre outros aqui, mas esses são os principais, né? É uma grande janela isso aqui, uma grande janela. Um zagueiro com potencial de ser titular, Koeman, e experiente no campeonato, e inglês. Summerville, Fulcro, Wan-Bissaka, Guido Rodrigues, Luiz Guilherme, num time que já tem Paquetá, já tinha Mohamed Kudus e outras peças, Tomás Soucek, Edson Álvares, esse time ainda tem, eu vou até citar aqui, eu tô até com o elenco deles aberto, o Arreolá no gol, Todibo, Koeman, Mavropanos na zaga, Emerson Palmieri, Aaron Cresswell na lateral esquerda, então você tem a lateral junto com o Wan-Bissaka e Sufal, são jogadores competentes do campeonato. As zagas dos caras que eu citei são competentes. Os volantes, Edson Álvares, Soucek, Guido Rodrigues, o Soler eu tô conhecendo agora ainda, não sei muito dele, mas, cara, todo mundo aqui é competente. Não tô falando que isso é o Real Madrid, mas tô falando que isso é decente. Paquetá, Kudus, Summerville, Bowen, Luiz Guilherme, Fulcro, Danny Ings e Antônio. Isso definitivamente não é um time ruim. Não é. Tá bem longe de ser ruim. Então as peças estão aqui. A janela do West Ham pode ser chamada, para muita gente, ela foi a melhor janela de todos os 20 times, e chegou um técnico que, para algumas pessoas, tinha tudo para erguer o West Ham e mudar o estilo de jogo, e agora vai jogar mais com a bola. Agora é o meu viés, pessoal. Eu não vi isso aí no Wolverhampton. E aí eu já convoco você que viu o Lopetegui no Sevilha, que é talvez, eu acho que deve ser o melhor trabalho dele, para você me falar a respeito. Porque eu não sei como jogava o time dele do Sevilha. Mas no Wolverhampton não foi isso daí. Eu não, quando eu vi a notícia de que ele chegaria no West Ham, eu não pensei que isso seria uma contratação ao ponto de eu falar, nossa, contratou o De Zerbi, vai mudar tudo aí agora o estilo de jogo. Não, porque no Wolverhampton nem foi assim, foi a mesma coisa. O time rendeu mais, fazendo coisas parecidas. E até aqui, esse talvez seja o grande tema aqui do vídeo, o grande resumo. Até a 5ª rodada, ênfase. Isso é muito pouco, tá? Eu não estou decretando nada sobre o futuro aqui, eu estou contando como tem sido. Porque é muito pouco, gente. 5 joguinhos não é quase nada, né? E 2 joguinhos de Carabao Cup que eu vou citar aqui também. Mas até a 5ª rodada que a gente tem visto tá muito parecido com o trabalho do David Moyes na temporada passada, principalmente. Tá muito parecido. A gente tem até aqui nesses jogos que eu estou usando de amostra entre Premier League e Carabao Cup, tá? Que é a Copa da Liga. Uma derrota na estreia pro Aston Villa que foi em casa. Tá. Aston Villa. Tá projeto em degraus acima do seu. Beleza. Uma vitória fora de casa contra o Crystal Palace.
num jogo em que o West Ham foi controlado pelo Palace até o West Ham conseguir abrir o placar no segundo tempo, fez 1-0, e aí conseguiu fazer o segundo, foi mais cirúrgico ali o jogo, e a partir daí sim o West Ham fica superior na partida, principalmente através dos contra-ataques, né? O Palace fez um mau jogo na segunda etapa, mas eu tô dando esses detalhes de como foi a partida para lembrar que não vai ter nesses exemplos que eu vou dar um jogo do West Ham em que eles foram dominantes. Nossa, que diferença, não? Olha que diferença, o começo aqui. Esse é um jogo que demonstra, é um grande exemplo do que é um time de Julian Lopetegui. Nenhum desses aqui que eu vou citar foi assim. Infelizmente, para todo mundo envolvido aqui, né? Até para eu aqui que estou gastando tempo vendo esse jogo ruim. Mas a gente fez o canal para isso. E depois disso tem uma vitória contra o Bournemouth pela Carabao Cup, que foi na casa do West Ham. Isso aqui. Esse jogo foi horroroso do West Ham. Horroroso. Eles foram amassados pelo Bournemouth. Eu não tô forçando, gente. É sério. Para eu falar isso aqui é porque foi um amasso, tá? Esses caras foram triturados. Eles poderiam ter tomado 3 fácil. E eles venceram de 1-0 com um gol no final, no momento em que eles tinham já o Paquetá, Kudus e Bowen em campo, que são meio que os refúgios ali, sabe? Tipo, tá dando errado. Cara, bota Paquetá, Kudus, Bowen aqui, se vira, uma hora vai sair alguma coisa. Foi bem assim o gol. O gol, inclusive, sai de uma jogada lá que a bola, chuta, a bola, o Paquetá consegue achar o Bowen, que tenta atravessar 2 zagueiros do Bournemouth dentro da área. Detalhe, isso não era o Bournemouth titular, tá? Não era, não. Enfim. E daí não consegue, o rebote volta no Kudus, que chuta, a bola pega no Bowen e entra. Assim, um negócio, parece voodoo. E entrou, classificaram, mas com uma performance muito pior do que a do Bournemouth, que amassou eles e não conseguiu converter por própria incompetência. Eles perdem para o City depois, em casa, de 3-1, normal, isso aqui não tem como criticar. Depois disso, eles empatam com o Fulham por 1-1, fora de casa. O Fulham, inclusive, foi melhor do que eles nesse jogo aqui. Perdem para o Chelsea, o último jogo deles pela Premier League, em casa, 3-0, amasso, fácil. Não existe padrão de jogo até aqui, tá? Não existe. É um time que eu sabia que ia tomar um amasso de qualquer escalação que o Arne Slot montasse no jogo deles da Carabao Cup, que foi ontem. Eu tô gravando esse vídeo aqui um dia depois desse jogo, que ficou 5-1. E o Liverpool tinha 10 reservas. O West Ham devia ter uns 6 ali. Não deu. Não deu, e não só não deu, como tomaram 3-1 até acontecer a expulsão do Edson Álvares, que vem no segundo tempo. Já estava 3-1, não dá para falar que a goleada veio por conta da expulsão. A gente está falando, então, de um time que em todos esses jogos aqui que eu falei, todos, né? Parece que é muito jogo. Não é, é um comecinho de temporada. Não apenas teve maus resultados, porque agora está em 14º na tabela, né? Nesse momento, com um elenco bem capaz, e segundo muitas pessoas, um técnico capaz. Até aqui a gente não viu mudanças. Eu acho que esse aqui é o ponto mais importante, tá? Até aqui a gente não viu alguma... por exemplo, o time continua decepcionando com a bola quando ela chega no Souček, no Antônio. Aí você fala, mas por que o Souček e o Antônio ainda jogam, Estevão? Eles não eram grandes símbolos do que era o West Ham do David Moyes? Sim. Eles jogam porque o time joga melhor com eles. Não, isso não é uma regra, tá? Tem, inclusive, alguns desses jogos aqui em que, assim, eles matam o time. O Souček e o Antônio tropeça na bola, estraga contra-ataque, enfim, atrapalha o time a manter posse no campo de ataque, enfim. E aí o Lopetegui tenta, então, criar alternativa. Não, tá, agora vamos abandonar a ideia do Souček como titular e o Antônio. E aí o time vai lá, perde o primeiro tempo e ele é obrigado a, em alguns momentos aqui, lançar de novo no segundo tempo Souček, Antônio, e o time vai lá e faz gol com o Souček, com aquelas jogadas que parece voodoo. Chega na área, bate, rebate, bola sobra, o Souček faz um gol, sofre pênalti. Os 2 primeiros jogos aqui, o do Villa e o do Palace, tem participações em gols do Souček. E o time do David Moyes era um time que, cara, estranhamente funcionava melhor com esses 2 caras. Era um time que parece que foi feito para ser brigador mesmo e para ter um futebol feio, assim. Nada contra o futebol que é esteticamente paia, mas ele traz resultados. Eu não tenho nada contra isso. Eu não sou um desses idealistas e que quer ver estética. Quer ver estética, vai ver vídeo do Ronaldinho no YouTube. Eu quero ver um time que ganha, né? Que funciona. Isso aqui tá longe de funcionar. Isso daqui até o momento, além de não ter esse padrão que eu falei e ainda às vezes depender ou se ver sem alternativas a não ser colocar de novo esse perfil de
de atletas para fazer um perfil mais, né, que o West Ham queria ter abandonado, né, quando troca do David Moyes para outro cara. Em vez de a gente ver isso aqui mudar, a gente vê um time que parece que tá... Ixi, parece que a gente não sabe fazer outra coisa. Então já denota que essa temporada vai ser muito mais trabalhosa do que parecia que seria. Alguns números aqui que podem ilustrar o que eu tô falando, sobre o tanto que as performances e os resultados são... Assim, cara, eu tenho pena da torcida. São esses aqui, ó. 14º na tabela, certo? Certo. Tá ruim? Tá ruim, Estevão. A tabela de pontos esperados, que é feita com base em gols esperados do ataque do time e também com gols esperados cedidos da defesa do time, né, aos adversários. Então você monta uma tabela com base nessas métricas, que é o seu XG e o XG dos outros caras que jogaram contra você. Então você monta uma tabela que são os tal dos X-points, vamos dizer assim, né? Os expected points, pontos esperados. Isso daqui é para retratar o que seria mais ou menos aonde o seu time poderia ter estado, sabe? Nem sempre a interpretação é tão linear assim, tá, gente? Estatística tem que ter uma interpretação mais razoável, assim, com mais sobriedade. Mas no caso deles, isso aqui eu te garanto que tá certo, viu? Na tabela de pontos esperados, é 17º nesse campeonato. Cai 18º, 19º, 20º. Esses caras estão tendo pelo menos algum indicador estatístico aqui falando para você, ó, 14º é ruim, mas eu acho que dá para ser pior. E eu concordo com essa visão. Eu concordo. Ao mesmo tempo, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, o West Ham é o segundo time que mais cede gols esperados no campeonato. O segundo time que mais cede chances de gols aqui, em termos de gols esperados, são esses caras, tá? Sim, os caras que tem, sei lá, Todibo, Kilman, Todibo nem começou a titular ainda, mas assim, Mavropanos. Tipo, eu não tô falando que são, nossa, esse cara, o time aqui é o Real Madrid. Tem, entre outros, o Arreolá, o Emerson Palmieri, são os caras decentes, o Cufal, ou Sufal, que é a pronúncia correta. Não tô falando que é o Real Madrid esse time aqui, gente. Eu tô falando o seguinte, dá esse time aqui na mão do Thomas Frank, no Brentford. Ou, aliás, não precisa nem fazer isso. Compara mano a mano aqui o elenco desses caras com o elenco do Brentford. Não tem cabimento. O Brentford ia ganhar a Champions League se tivesse uns caras desse aqui. E tá performando para ser o segundo que mais cede chances, tá? Estevão, quem é o que mais cede chances? Pra gente ter uma ideia. O Ipswich Town, que deve ter o orçamento de uma caneleira do Mohamed Kudus. E, no caso, não tá longe. 12,52 é o XG sofrido, né? Cedido pelo West Ham. Sabe quanto que é o do Ipswich? 12,85. É tipo um empate técnico, gente. É muito ruim nesse aspecto aqui o começo do West Ham nessa temporada. Ao mesmo tempo, é o sexto time que menos cria XG. O sexto que menos cria, cara. Todas as fases aqui do time não estão funcionando. E aqui a gente tem alguns traços. Além de eu ter falado aqui que o estilo de jogo é a lá David Moyes ainda, né? O time ainda tem muita dificuldade de controlar algum momento do jogo. O time mal consegue completar 45 minutos, um tempo de um futebol que você fala, ó, aqui foi bem, aqui foi legal. Não, muita dificuldade de associar as principais peças. Toda vez que o Kudus, o Bowen, o Paquetá pega na bola e vai para cima, você fala, nossa, parece que ele tá jogando sozinho, parece que ele pega na bola e olha, parece que tem um matagal na frente do Paquetá. Não consigo ver. Cadê o Kudus? Cadê o Bowen? Aí é tudo na base da jogada individual. Cara, você não vai. Por mais capazes, por mais bons de bola que esses caras sejam, não é um time, né? Não é um time. Se todo mundo tem que pegar na bola e cada um tem que se virar, driblar 6 caras, meu Deus, aí só se você tiver um time só de Messi, vai dar. Aí vai dar, né? Agora, nesse caso aqui, não. Associa esses caras de alguma forma. Se vira, o técnico é ele, não é eu. Não tem nada a ver com isso. Agora, o estilo de jogo, então, preocupa e, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que tem me preocupado, e eu vi ela de novo no time que era o reserva deles, no jogo contra o Liverpool pela Carabao Cup, que foi um traço que parece ser uma tentativa de mudar o posicionamento da linha defensiva, em que o time não fica mais tanto tempo lá atrás. Ele sobe a linha defensiva. Ele ameaça fazer um cosplay de um time que vai pressionar a saída de bola do outro e vai diminuir os espaços do meio campo, né? Através de um bloco médio, uma compactação no meio do campo. Parece que ele quer isso. Só que a pressão é muito permissiva lá na frente.
Eu fiquei incomodado, e olha que eu torço pro Liverpool, né? Eu tava assistindo o jogo ontem, da Carabao Cup, e eu fico voltando várias vezes, eu tava vendo o replay na Disney Plus. Eu fico voltando várias vezes porque tem uma live aqui para fazer, né? Então, quanto mais eu conhecer sobre o time dos outros caras, melhor. Então, eu não fico só torcendo. Eu quero saber, pô, quem errou aqui, o que tá acontecendo? Quem, sei lá, isso aqui foi um azar, foi um erro? Como ajudava o Liverpool reserva a postura permissiva de pressão do West Ham? Demora muito para o West Ham olhar o zagueiro que está com a bola dominada, que já cansou de dar passo. O zagueiro fica tocando para o zagueiro, que toca para o lateral, que toca para o outro lateral, que toca no goleiro. O ataque do West Ham tá assim, ó. Ah, vamos pressionar. Aí eles vão. E aí já todo mundo saiu jogando. É muito fácil. E isso está ilustrado aqui nesses números que eu falei, né? Segundo time que mais cede chances, sexto que menos cria, 17º na tabela, se você for pegar por gols esperados. Cede chance, tá falho, a galera tá conseguindo ultrapassar suas linhas defensivas muito facilmente. Então, até o momento, o que a gente tem de resumão do West Ham é isso aqui que eu montei. Desculpa se tiver ficado muito entediante o vídeo, não é a intenção, é porque a gente aqui no canal, a gente assume que vocês gostam de saber essas coisas, tá? Esse é o momento atual aqui do West Ham nesse comecinho de temporada 24-25. É bastante preocupante para a torcida, eu imagino. A gente, infelizmente, ainda conhece poucos torcedores e torcedoras aqui do West Ham no Brasil, mas a gente já conhece. Então, cara, complicado, assim, chato mesmo. Eu fico incomodado porque as críticas ainda são muito parecidas com as que a gente podia fazer na temporada passada. Mas é só o começo. Óbvio que tem como isso aqui mudar. Óbvio que eu posso terminar a temporada elogiando o Ruben Lopetegui. É óbvio. Até porque eu não tô nem aí para essas coisas aqui no canal. O Pente também não. A gente muda de opinião toda hora, porque nós não estamos aqui para ficar cravando verdade. A gente não é ninguém para fazer isso. A única diferença que a gente tem com relação à Premier League é da gente ver todos os jogos, tá? E a gente tentar ser honesto. Então, eu peço para que você clique no like se você tiver gostado desse resuminho. É só um contexto. O próximo jogo dos caras é contra o Brentford, fora de casa. E o Brentford é um time que eu usei de exemplo aqui para falar que, não, dá esses jogadores pro Thomas Frank lá para você ver o que ele faz e tal. Cara, talvez a gente veja aqui um choque pior, assim, de realidade do que tem sido os outros jogos, né? Os outros jogos foram Aston Villa, Crystal Palace, City, Chelsea. Então são times que ou estavam num momento, ou terminaram bem a temporada passada, ou tem um elenco que é melhor, teoricamente, do que o do West Ham. Aqui, contra o Brentford, a gente pode ver o que acontece quando você coloca esse time atual do West Ham contra um time que tem um orçamento de um maço de Marlboro e um chiclete, um copo d'água, só que bem treinado, organizado, com jogadores que são muito disciplinados taticamente, embora não sejam tecnicamente nenhum oásis, assim, com um técnico que é o segundo mais longevo do campeonato, o Thomas Frank, e que é, na minha opinião, um dos melhores do campeonato. É um time que tem uma bola parada excepcional, defende bola aérea muito bem, é perigoso quando chega no ataque com contra-ataque com o Mbeumo, e é melhor do que o West Ham em todos esses indicativos que eu dei aqui, sobre XG criado, cedido, mas eu não estou dizendo que vai acontecer nada, tá? Eu só acho sim que é um jogo no mínimo parelho pelo que os times têm apresentado até aqui, até porque o Brentford que a gente vê atualmente é massacrado por lesões. Então assim, o West Ham, aproveite isso aí, cara. Eu sei que o jogo é fora de casa, mas aproveita, pelo amor de Deus. Tá começando a ficar crítico e as exibições estão me dando tristeza de assistir, tá? Tô envelhecendo anos a cada jogo do West Ham que eu vejo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Beijos, abraços, acompanhe as nossas lives, se inscreva aqui no canal e, caso o Twitter volte, segue nós lá, tá? Porque lá é a plataforma onde a gente começou aqui o Not Soccer e a gente quer você lá comentando sobre tudo que é time, tudo que é coisa nada a ver, jogador que a gente não conhece e também ensinar a gente a respeito dos outros campeonatos e de coisas que a gente não sabe desse campeonato aqui, tá? Beijos, abraços e tchau, tchau.